Pela primeira vez nós vamos assistir duas séries de Game of Thrones no mesmo ano e uma delas, Cavaleiro dos Sete Reinos, que o primeiro trailer está sendo lançado hoje, vai estrear em janeiro, muito perto, e o plano da HBO é filmar todas as temporadas restantes também em 2026, o que posiciona e garante série de Game of Thrones todo ano em sequência. Cavaleiro dos Sete Reinos no começo do ano e House of the Dragon no meio. Eu voltei, eu não parei com o canal, isso nunca vai acontecer. O canal é a minha paixão, é o que eu mais amo fazer. Eu tava morrendo de saudade de estar aqui, de fazer isso aqui, de estar aqui com todos vocês. Basicamente eu tava impedido de postar, eu tive um problema bem sério que eu vou contar em um vídeo dedicado depois da análise do trailer, mas a todo momento eu tava planejando, produzindo pro canal, respondendo vocês em DM. Eu recebi muita mensagem me perguntando se estava tudo bem. Eu agradeço de verdade por isso, pela preocupação, e eu garanto que ausências desse tipo não vão acontecer nunca mais. Pelo contrário, na verdade eu vou me aproximar cada vez mais de vocês. Eu tô criando um lugar fechado além do YouTube pra gente conversar em tempo real, vocês me ouvirem em tempo real, interagir de forma muito mais próxima como comunidade. Eu usei esses meses de ausência pra construir isso tudo. Em breve você vai ver, ainda mais, né, com uma história tão única vindo aí, que é Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu vou te falar como você deve se preparar para essa nova série, sem spoiler, porque muitos estão mais ansiosos por ela do que pela penúltima temporada de House of the Dragon. E não é exagero sentir isso. Eu me incluo. Esse é o primeiro pôster de O Cavaleiro dos Sete Reinos, com o Egg olhando pro Duncan. Um conto à altura de uma lenda. Eu tô gravando isso aqui no dia que o trailer vai sair, vai ser hoje, dependendo de quando você estiver vendo, já saiu. E depois de tudo que eu li e vi dessa série, eu tô numa expectativa insana. Primeira coisa, o Ira Parker, que é o showrunner e criador dessa nova série, pra alguns isso aqui vai ser controverso, mas ele revelou que Cavaleiro não vai ter uma abertura colossal com trilha como Game of Thrones e House of the Dragon tem. Isso é extremamente intencional. E é positivo, porque não é uma história com dragões e magia no auge. A gente sabe que nessa época da série nova, dragões já tinham sido extintos e só voltariam a existir com Daenerys Targaryen 100 anos depois. Cavaleiro dos Sete Reinos se passa 90 anos antes de Game of Thrones. Essa é a primeira coisa que precisamos alinhar e entender. Os White Walkers obviamente já existiam, mas eles não estavam em atividade. E isso é pra quem não conhece o livro, né? Tanto que eu nem vou dar spoiler sobre a identidade do Egg, o garoto da capa que é protagonista junto com o Duncan, porque quem leu tem noção que o livro é apaixonante, é algo que você lê e você se pega sorrindo toda hora, dando risada, cativa muito fácil, se perguntando até onde eles vão chegar em Westeros, até porque o Duncan é mencionado em Game of Thrones e na história da série como um personagem lendário. Algo grandioso historicamente falando vai acontecer, e eu garanto que vai ser melhor que algumas histórias com dragões. Eu garanto. Cavaleiro tem uma base muito mais intimista, mais humana, que a guerra e a política no geral de Game of Thrones acabam ofuscando. Ela é divertida em vários momentos, são dois personagens mega improváveis de serem amigos, se conhecendo e desenvolvendo um laço pra vida. É uma jornada única que vai impactar até o Trono de Ferro. É sim uma história com Targaryens, com o trono, evidentemente eles vão aparecer, o elenco todo já tá montado. Vai ter o Daeron Targaryen, que não é o mesmo Daeron de House of the Dragon, vai ter o Maekar, o Baelor, o Aeron Targaryen, eles vão aparecer, mas o foco é Dunk and Egg. Duncan e o Egg, que eu quero ver inclusive como eles vão traduzir para português, né? Porque seria Ovo o nome do menino. Então a abertura vai ser o título da série naquela tipografia que combina com a história e ponto. É uma série de Game of Thrones, mas eles não querem ser uma Game of Thrones 2. E eles estão completamente certos. Um homem simples, órfão, pobre da Baixada das Pulgas que não sabe ler, sozinho, mas que tem um sonho, o objetivo de ser um cavaleiro. Esse é o Duncan. Do outro lado, uma criança misteriosa de identidade não revelada, sem cabelo, porém muito esperta e inteligente e que não parece ser um menino comum. Na real, com 5 minutos de conversa entre os dois, você percebe que ambos são de mundos opostos, então vai ter muito da relação mentor e aprendiz, cavaleiro e escudeiro, porque o Egg vai querer ser o escudeiro do Duncan, um vai aprendendo com o outro e isso pega muito forte numa série. A respeito da identidade do Egg, mistério, que inclusive já foi mencionada em Game of Thrones na temporada 5, nessa semana saiu uma matéria com o Ira Parker, o showrunner, o criador de Cavaleiro dos Sete Reinos, confirmando um detalhe que tem tudo a ver com isso e que eu achei muito bom para a adaptação. O Duncan vai nomear a si mesmo como cavaleiro, Sir Duncan o Alto. Não vai ter mistério nenhum
em relação a isso. Já no livro não é bem assim, porque tudo que a gente sabe vem da própria lembrança e da fala do Duncan. O texto deixa isso subentendido de forma proposital. Bem no começo do livro, vários cavaleiros chegam a duvidar se o Duncan é mesmo cavaleiro de verdade ou se ele tá fingindo. Tem até um momento onde o Duncan tem que provar de alguma forma que ele realmente é cavaleiro para participar de torneio importante. Agora a série não. A série vai deixar claro que ninguém nomeou o Duncan como cavaleiro. Ele vai fazer isso por conta própria. Sir Duncan Walton, porque o cavaleiro precisa de um nome para o seu título, ele teve que pensar no nome para poder se inscrever no torneio, e o personagem dele é muito autoliteral. Esse é o motivo do pôster cortar a cabeça do Duncan. Além de ser intencional, no futuro vai ter um simbolismo ainda maior, afinal ele pode alcançar posições centrais e altíssimas nos Sete Reinos. Então, se a série vai optar por não deixar isso subentendido, afinal em Game of Thrones a tradição é claríssima, um homem só pode se tornar cavaleiro se outro cavaleiro o consagrar, foi exatamente esse ponto que tornou aquela cena entre Jaime e Brienne tão linda, né? O gesto do Jaime a tornando cavaleira, ali o Jaime estava quebrando não só convenções, mas reconhecendo o valor dela, a posição da Brienne acima do tradicional. Eu imagino que a adaptação deve buscar um tom mais emocional, mais próximo, direto, como deve ser, e não tão misterioso. Ou seja, deve ser bem fácil do público novo descobrir quem realmente é o Egg, antes mesmo de ser revelado, porque o próprio Egg vai dando pistas logo no começo de onde ele é. E na minha opinião, é muito melhor você acompanhar essa história sabendo quem é o Egg, tendo noção que o Duncan não sabe, porque daí fica melhor ainda você acompanhar como um reage diante do outro. E toda a dinâmica é muito viciante de acompanhar no livro. A relação mentor e aprendiz, cavaleiro e escudeiro, onde na verdade os dois aprendem um com o outro, é muito, mas muito bem feita aqui. Apesar da HBO não ter informado o motivo do adiamento de Cavaleiro dos Sete Reinos desse ano para colocar em janeiro, porque ela estava marcada para estrear esse ano, é muito provável que seja por refilmagem. É o que estava sendo dito nos bastidores da série, nos vazamentos, fora que refilmagem, né, é bem normal em cinema e TV. Serão 6 episódios a primeira temporada, sim, bem curto, porque vão adaptar o primeiro conto que tem umas 70 páginas, cada season adapta um conto do livro, então serão 3 temporadas que devem filmar tudo de uma vez, também ano que vem. Isso aqui é o melhor, o calendário previsto é esse. Terceira temporada de House of the Dragon e primeira temporada de Cavaleiro juntas em 2026, ano que vem. Em 2027, segunda temporada de Cavaleiro e em 2028, quarta e última temporada de House of the Dragon. A conclusão da série. Quando chegar nessa data, ali por volta de 27, 28, eu imagino que a série do Aegon Conquistador já deve estar prestes a ser lançada, pois já está sendo roteirizada há muito tempo. E aí estaremos entrando numa nova fase de Game of Thrones, tanto na TV quanto no cinema. GOT também vai ganhar filme. Falta muito pouco para a estreia, a gente vai ter um ano muito especial, algo que a gente estava merecendo há muito tempo, que é receber temporadas em sequências, né? Porque ultimamente, quase todas as séries, você tem que esperar 1-2 anos para ver a season nova. Você vê a temporada da série esse ano e a temporada nova só vem daqui 2 anos, né? Você esquece um monte de coisa e finalmente com Game of Thrones isso vai dar uma amenizada. Eu tô bizarramente confiante para essa série. A minha expectativa tá a mais alta possível e nem sempre isso é bom, né? Só que por toda intencionalidade de não querer ser a nova GOT, apesar de ser Game of Thrones, me faz pensar que eles estão muito conscientes do que estão fazendo. Cavaleiro dos Sete Reinos tem que ter a própria identidade porque é uma história muito única. Eles estão nesse caminho. Pra você ter ideia, a trilha sonora, por exemplo, não é do Ramin Djawadi. Pela primeira vez, o Ramin fica de fora de Game of Thrones. O novo compositor, óbvio, é muito competente e já deu pra sentir na música da prévia do trailer que ele pegou bem a identidade da história, então eu não vejo como preocupação. E eu diria que Cavaleiro dos Sete Reinos é um universo gigante contado de perto, então ele é pequeno em escala comparado às batalhas que Game of Thrones sempre teve, mas é enorme em sentimento. Tem algo muito humano e de muito valor para você acompanhar em Dunk and Egg. Já House of the Dragon é uma série onde o chamativo principal é a guerra civil, ou seja, você tá ali para ver sangue, castelo queimando, dragão duelando nos céus. O espetáculo valeriano é o foco da House of the Dragon, as batalhas. O resto é pano de fundo. O texto não tem muito valor e é o caminho que o Ryan Condal, o cara que manda na House of the Dragon, escolheu. A série virou isso. Você quer ver batalha, você quer assistir para ver a matança, para ver dragão queimando tudo e não exatamente para ver uma história profunda e sentimental. Então Dunk and Egg vai entregar um tipo de história que, se você já é fã, se você tá inserido no universo de Game of Thrones, é impossível você não gostar. Agora eu vou editar a análise do trailer porque eu gravei e postei esse vídeo aqui. No dia que o trailer tá saindo, dependendo já saiu, eu prometo trazer a melhor análise possível. De verdade,
verdade é bom demais estar de volta, acompanhar tudo isso com vocês. Eu vou colocar tudo em dia com vocês sobre as outras séries, sobre os vazamentos da House of the Dragon e por que eu fiquei tanto tempo sem postar. Vai ter um vídeo só disso. Eu te agradeço muito por ter ficado até o final, por acompanhar o canal. A gente se encontra na análise completa desse trailer. Obrigado sempre e até daqui a pouco.